Toda sociedade começa com contratos. Essa é uma frase que eu utilizei recentemente numa apresentação e isso chamou muita atenção dos empreendedores porque quando a gente fala em sociedade entre sócios, entre cofundadores, é natural que as pessoas se preocupem muito com o aspecto de afinidade, de harmonia entre os sócios, de alinhamento de interesses, mas a verdade é que do ponto de vista jurídico e no final das contas do ponto de vista prático também, sociedades se resumem a contratos. E se você é fundador de startup, tem cofundadores, tem sócios, é fundamental que você entenda o papel dos contratos dentro da sua sociedade para evitar que você tenha problemas no futuro. O meu nome é Lucas Mantovani, eu sou o cofundador da Safe, sou advogado de startups e hoje nós vamos falar sobre um contrato muito utilizado no cenário de startups, de empresas de inovação e em outros também, a depender da circunstância, que é o Memorando de Entendimentos. É importante entender que este memorando de entendimentos, ou este contrato, o famoso MOU, não é um acordo de sócios, não é exatamente um acordo que é feito para qualquer tipo de empresa, para qualquer tipo de sociedade. Existem circunstâncias nas quais o MOU vai ser muito bem-vindo e outras nas quais ele se torna até desnecessário ou obsoleto. A nossa proposta com o vídeo de hoje é te explicar justamente onde ele vai se encaixar. E para a gente falar sobre isso, é importante entender as duas etapas básicas de uma startup ou de uma empresa que está começando do ponto de vista jurídico de constituição da empresa. Esses dois momentos são a fase pré-constituição, que é quando a startup ainda não tem o CNPJ, e a fase pós-constituição, quando ela já tem uma personalidade jurídica, ela já tem um CNPJ, já tem lá o contrato social, já foi registrada na junta comercial e já tem a sua própria autonomia como pessoa jurídica, né? Nessa fase pós-constituição de pessoa jurídica, quando você tem a figura do contrato social, já existe ali um acordo, ou uma espécie de um contrato efetivamente, que vai reger as regras de convivência entre os sócios. Só que o contrato social, por si só, não é apto ou não é suficiente para estabelecer as regras de governança corporativa ou de governança societária que vão garantir para aquela empresa uma solidez, uma robustez para um crescimento saudável, especialmente quando a gente está falando de startups e de empresas de inovação, onde equity, onde participação societária, acionária é algo muito importante. Afinal de contas, startups são ativos financeiros. Então, nessa fase pós-constituição, a gente tem ali a figura do contrato social e temos também a figura do famoso acordo de sócios ou acordo de cotistas, quando a empresa ainda é uma sociedade limitada. A gente pode falar em outro vídeo, deixa aqui nos comentários se você quiser, sobre a diferença entre sociedade limitada unipessoal, sociedade anônima, quando utilizar cada uma delas. Deixa nos comentários aí que a gente vai avaliar para trazer num próximo vídeo. Mas, basicamente, a sociedade pós-constituição se rege através do contrato social e do acordo de cotistas. Mas, Lucas, eu estou aqui começando a minha empresa, tenho os meus cofundadores, chamei um grupo de pessoas aqui que a gente tem uma afinidade, tem um interesse em comum, queremos começar um projeto de empreendimento empresarial e precisamos de um acordo para reger essa sociedade enquanto a gente ainda não constitui um CNPJ. Ou mesmo quando alguns dos sócios não podem entrar no contrato social por qualquer motivo que seja. É justamente nesse tipo de situação, na fase pré-constituição de empresa, que nós vamos ver a figura do memorando de entendimentos. Basicamente, o memorando de entendimentos ele vai reger ali as regras iniciais de convivência entre os cofundadores da empresa. Então aqui, vale lembrar, estamos falando do memorando de entendimentos pré-constituição. É claro que o memorando de entendimentos, a figura deste contrato pode ser utilizada em outras circunstâncias. Pode ser utilizada num acordo operacional, num acordo entre empresas, até mesmo em questões que nem dizem respeito a um negócio em si. Mas a figura do contrato que estamos trazendo aqui é a utilização do memorando de entendimentos para fins societários, para fins de ajuste entre sócios, entre cofundadores. Então, para entender o papel do memorando, onde ele vai entrar, quando é que você vai utilizar um memorando ao invés de usar um acordo de sócio, é justamente essa regrinha, né? Se você está na fase pré-constituição da empresa, não é interessante falar de acordo de sócios, porque afinal de contas não existem sócios constituídos efetivamente. Você tem sócios, você tem cofundadores, você tem uma sociedade de fato, mas como não é uma sociedade constituída formalmente, não se fala em acordo de sócios, a gente vai falar aqui de memorando de entendimentos. Beleza, Lucas, entendi onde entra o memorando de entendimentos.
e eu quero agora formalizar isso com os meus sócios. O que eu posso trazer nesse memorando que vai ajudar ou que vai auxiliar ali na estruturação básica dessa sociedade ou desse conjunto de pessoas que se uniu em um propósito comum de exercer uma atividade empresarial? Existem alguns itens que eu traria aqui para vocês como fundamentais para se listar dentro de um memorando, e aqui vale lembrar, não é necessário ou obrigatório, afinal de contas não existe uma forma prevista em lei para isso, que você faça um contrato padrão ou busque um modelo para formalizar isso, porque o memorando de entendimentos é um memorando, é um alinhamento, né? É uma espécie de documento no qual você vai descrever ali quais são os papéis de cada um, as atribuições, enfim, a gente vai falar disso agora, mas mesmo que você não consiga às vezes contratar uma assessoria jurídica para te ajudar nisso, é importante que você faça um combinado formal ali entre os cofundadores, nem que seja por e-mail. Eu costumo dizer isso. Mesmo que você de repente não tenha condições nenhuma, não tenha nenhuma grana, não tenha dinheiro, não tenha recursos para investir em uma advocacia, em um advogado que vai te ajudar nisso, a Safe inclusive está à disposição para ajudá-los neste papel, é importante que você formalize minimamente por e-mail esses ajustes prévios. E quais são esses ajustes, né? O primeiro deles é o objeto do projeto. Eu vou chamar de projeto aqui porque não há ainda uma empresa constituída, mas imagina o projeto como tudo que vocês estão idealizando para a empresa. Essa visão que vocês têm. O que é que vocês vão empreender em conjunto? O que vocês vão fazer em conjunto? Esse é o objeto do memorando de entendimentos. É importante estabelecer isso lá, já de início, para deixar claro o que todos vocês estão fazendo em conjunto. Qual que é o objeto que vocês estão buscando ou empreendendo ali na prática. Tá? O segundo item é as atribuições ou as funções de cada um neste projeto. Afinal de contas, cada um vai ter o seu papel ali. Se não estiver muito bem delimitado, pode haver confusões, né, desalinhamento de expectativa. Então, às vezes, um sócio acha que o outro é que vai fazer papel X, ou que vai cuidar da área tal. E aí, de repente, esse sócio acha que, na verdade, eu é que vou fazer. Então, isso vai gerar uma confusão muito grande. É importante que você já estabeleça ali desde o início quais são os papéis de cada um. Né? E isso geralmente vai ser dividido de acordo com atribuições de afinidade ou de know-how, experiência. Tem um sócio que é melhor em comercial, tem outro sócio que é melhor em produto e assim por diante. O importante é que seja delimitado o que cada um vai fazer, qual área da empresa cada um vai cuidar, para que não haja um desalinhamento de expectativas. Terceiro, é importante estabelecer se os cofundadores vão investir algum dinheiro no projeto, mesmo antes da constituição ou até depois. É possível prever ali o que vai acontecer depois da constituição também. Ou seja, vai ter um sócio que vai colocar dinheiro, que vai investir. Se tiver que fazer uma validação, essa validação exigir algum nível de investimento. Os sócios vão ratear entre si, vai ser dividido de acordo com as participações de cada um proporcionalmente. Isso tudo tem que ser alinhado previamente, preferencialmente por escrito em um memorando. Né? É uma coisa fundamental ali para você evitar justamente problemas no futuro. Né? Conectando a isso, a gente tem um quarto ponto que é justamente a distribuição das participações. Mas, Lucas, nem tem sociedade formal ainda, já vamos falar em cotas e participação? Você não precisa necessariamente falar em cotas, mas é importante definir a distribuição das participações. O quanto cada cofundador, o quanto cada sócio vai deter em participações da empresa, mesmo naquela fase prematura inicial, embrionária, mas o quanto isso vai ser representado depois lá no contrato social, na pessoa ou na figura das cotas. Né? Como é que isso vai ser dividido? Se você não alinha isso previamente, muito provavelmente quando você for constituir a empresa, vocês vão ter que discutir isso, porque é obrigatório colocar no contrato social, e se isso não estiver alinhado previamente, lá na frente, quando for constituir, vocês vão discutir, se não estiver alinhado vai ter problema e você vai ter um baita embaraço ali, uma situação muito complicada às vezes, até a ponto de inviabilizar até o projeto, porque não conversou sobre distribuição de participações no início do projeto. Isso é importante definir lá atrás. Tá? Quinto ponto, se eu não perdi a conta aqui, estamos no quinto ponto. Vamos falar sobre propriedade intelectual. É importante que no memorando se estabeleça que tudo que os cofundadores criarem, né, a título de propriedade intelectual, seja um código-fonte, seja algum criativo, uma copy, um projeto, uma metodologia, tudo que é criado em favor do projeto, em função do projeto, pertence ao projeto.
E quando eu digo pertence ao projeto, a gente tem que considerar que no futuro, quando a empresa for constituída formalmente, vai haver uma pessoa jurídica ali. E a pessoa jurídica, o Código Civil é muito claro nisso, não se confunde com a pessoa dos sócios. Então, tudo que os sócios fazem em prol da empresa pertence à empresa. Não pertence ao sócio pessoa física, ainda que ele tenha feito tudo sozinho. Não interessa, se ele fez em função da empresa, em prol da empresa, é transferido automaticamente para a empresa. E isso tem que estar no memorando de entendimentos para você evitar problemas, por exemplo, é só uma hipótese remota que eu vou trazer como exemplo, o caso de um sócio que é de tecnologia, ele que desenvolve o código ali do software que está sendo desenvolvido, por exemplo, pela empresa, e aí com 6 meses ali de sociedade, quando vocês efetivamente decidem constituir a empresa formalmente, ele simplesmente fala, não quero, vou tocar sozinho o projeto. Ele sai e leva o código com ele. Ele pode levar? Se não estiver escrito em algum lugar que ele tem que transferir automaticamente, ou que está sendo transferido automaticamente, sim, ele pode levar, porque quando se trata de software, inclusive, a gente está falando de direitos autorais, e direitos autorais, eles começam a partir do momento que aquela criação é colocada no mundo, seja em um suporte físico ou digital. Então, só dele escrever o código, ele já está dizendo que é dele aquilo. E aí tem que haver um contrato, um documento, algum tipo de ajuste formal, preferencialmente, que estabeleça que aquilo é transferido para o projeto, para a empresa, tá? Ou você pode ter muitos problemas no futuro. O mesmo se aplica a marcas, desenho industrial e qualquer outro tipo de propriedade intelectual, tá? Por fim, pessoal, é importante falar, existem vários outros pontos que a gente poderia tratar aqui, mas eu estou trazendo os mais importantes, né? Acho que o último e dos mais importantes é a não concorrência, né? Então, assim, é importante você já proteger a barreira de entrada ali do ponto de vista do mercado, do modelo de negócio, e caso a pessoa, um dos sócios cofundadores, saia do projeto de forma antecipada, ele tem que, por pelo menos 1, 2 anos ali, preservar a não concorrência, não começar projetos semelhantes que venham a concorrer diretamente com o da empresa ou do empreendimento de vocês. A mesma coisa se aplica à confidencialidade. Manter a confidencialidade, o sigilo das informações e de tudo aquilo que foi produzido dentro do projeto é fundamental para proteger a empresa e o futuro do negócio. Afinal de contas, estamos falando de continuidade do projeto, estamos falando de algo que, a princípio, não é para acabar tão cedo, né? E vamos falar de um bônus aqui, né? Então, falamos de 6 itens fundamentais, vamos falar de um bônus, de um 7º item, que não estava na lista, mas que é fundamental você cuidar, que é justamente o aspecto da rescisão, ou seja, e se um sócio quiser sair? E se você, de repente, quiser sair? Quais são as regras que serão aplicadas? Se houver investimento em dinheiro ao longo daquele processo, o que vai ser feito com esse dinheiro? Alguém vai ter que devolver? A quem pertence? Vai ser, afinal de contas, não tem uma empresa constituída, então não tem cotas ainda. Não existe liquidação de haveres, né? Não existe um processo formal. Isso tem que estar estabelecido previamente e a nossa recomendação, já dando uma orientação geral para você que vai fazer o seu memorando aí, é importante que você defina que quem sai antecipadamente, antes da constituição da empresa, na nossa concepção aqui de assessoria jurídica, não tem direito a nada. Afinal de contas, estamos falando de risco empresarial. Quando a pessoa entra num projeto, entra num empreendimento, ela assume o risco e faz parte, caso ela queira sair, ela vai ter que abrir mão do que ela fez ali e assumir os investimentos, de repente os custos que ela teve com aquilo, afinal de contas, é um empreendimento, faz parte. Tá? Assumir riscos envolve perdas também. Então, da nossa concepção aqui, não é válido que a pessoa venha cobrar alguma coisa, afinal de contas, nem chegou a constituir a empresa e a pessoa já está pulando fora do barco. Então, não é nem justo na nossa concepção. Então, fica aí a 7ª dica de ecobônus para vocês. Eu vou colocar depois, no início do nosso vídeo aqui, uma chamada dizendo que fica até o final para poder ver a dica bônus. Mas para nós aqui esse tema é fundamental, para empresas que estão começando também. Então eu espero que este vídeo tenha sido rico e importante para você, tenha te ajudado na prática. Peço que se você aproveitou este conteúdo, que você curta este vídeo, se inscreva no nosso canal, compartilhe para chegar a mais pessoas e ajude essa mensagem a ser espalhada por aí para que fundadores, cofundadores, sócios e empresários não cometam o erro de começar um empreendimento sem ajustar formalmente os termos da sociedade em um memorando de entendimentos. Meu nome é Lucas Mantovani e eu vejo vocês no nosso próximo vídeo.